Vou primeiro fazer uma breve introdução e depois eu vou começar com o texto bíblico. E quando a gente pensa em família, a gente pensa na palavra, em outras palavras próximas, uma delas é lar. E eu orei por isso ontem à noite, ou venho orando desde que comecei a escrever, e vou pedir a força da imaginação dos irmãos, tá bom? E Deus concederá para que a gente imagine um lar. E durante a pregação eu vou trabalhar muito com essa ideia de imaginação com vocês, então fiquem à vontade. Então, um lar a gente pode imaginar diversos elementos dele, né? E dois deles são uma casa e uma família. E agora eu quero que vocês pensem na família de vocês, certo? E eu quero que vocês pensem ao máximo dentro da família de vocês, quem vocês consideram como família. Vocês podem ir aos seus antecedentes, quem tiver pode ir aos seus descendentes, e quanto mais pessoas vocês conseguirem lembrar, podem ir acumulando e falando, não, essa pessoa faz parte da minha família, essa pessoa faz parte da minha família, essa outra pessoa faz parte da minha família. E você pode verificar o quão grande ela é, muitas vezes também pode não estar tão próxima de ser tão grande, mas ao final da pregação eu vou lembrá-los aos irmãos que ela é bem maior do que a gente imagina. Então, pense nessa sua família gigante, certo? E você foi convidado a recebê-los nesse feriado, todos eles, sem exceção. E quando a gente recebe os outros, né, um comportamento comum que a gente tem é de servir alguma coisa, né, de trazer um alimento, alguma coisa assim, ou pedir para a gente compartilhar juntos, tudo mais. Mas eu quero pensar a gente como um anfitrião, realmente, desse grande encontro dentro da nossa família. E nisso começam a chegar as pessoas, você fala, olá, fulano, olá, ciclano, né? Aquele familiar bem próximo e tudo mais. Chegam os pais, chegam os avós, chegam os primos, e começa a chegar gente, e eis que começa a chegar pessoas das quais você não lembrava, sabe? Começam a chegar, né, os ditos agregados, e que agora realmente fazem parte da sua família, mas assim, por algum leve deslize, assim, você realmente não lembrou dele, sabe? Às vezes questão de convivência e tudo mais, mas ele também faz parte da sua família. E começam a chegar agregados, e vocês falam, cara, isso daqui não é minha família, assim, sabe? Minha família tem ficado menor e os agregados têm ficado muito maiores, assim. Não estou vendo, não vou dar conta, como que eu faço para gerir esse encontro? E nisso que eu quero começar a pregação, nessa situação que, assim, se você exercitou a sua imaginação, ele pode ser um momento de crisezinha para isso. Mas isso é necessário para que a gente faça um paralelo com a realidade de Efésios. Eu vou relembrá-los e vou concluir também com ela, mas guardem seus corações no Senhor, tá bom? Então eu vou ler com os irmãos Efésios 2, de 13 a 22. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, porque eu vou só recapitular um pouquinho e depois eu vou ler. Então, leiamos aqui. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com todo o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros,
mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vou orar brevemente com os irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado porque podemos compartilhar da Tua palavra como comunidade, Senhor, neste país. Senhor, abre os nossos corações para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, fazendo o paralelo com a cidade de Éfeso, né? A gente tem Paulo escrevendo essa carta a eles para relembrá-los de algo muito importante, que era, né, esse novo grupo que existia, né, particularmente dentro dos judeus, mas que ele se expande aos gentios com a morte de Jesus na cruz. Então, a cidade de Éfeso existia realmente esse conflito entre aqueles que eram do povo de Deus e já se reconheciam como da família de Deus, do povo escolhido, e os gentios, nos quais eles não reconheciam eles como convertidos ao caminho, né, da época. Então, Paulo escreve essa carta para relembrá-los como que eles foram comprados, como que se deu essa instância de família, tanto aos judeus quanto aos gentios, que é o que a gente enxerga durante todo o texto. Nos versículos 11 e 12, ele diz assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. E daí ele continua no texto que a gente leu aqui, né? Relembrando que foi por causa de Cristo Jesus que agora somos um corpo único, uma família única. Então, foi por causa de Deus, foi Deus quem uniu esses dois povos, dos quais o povo judeu separava, né? O povo judeu e os gentios, quais não eram. Então, é aqui que Paulo começa a transcrever e lembrá-lo do fundamento da fé deles. Por qual motivo eles estavam sendo reunidos, todos estavam no mesmo patamar, né? Todos eram igualmente justificados pela graça. E era importante lembrá-los disso porque a gente está numa igreja bem primitiva, assim, onde muitos aspectos da religião judaica ainda era muito próximo, então era necessário realmente quebrar essas barreiras da qual a religiosidade tinha se fundamentado, né? A gente tem aqui um paralelo muito grande com essa ideia de construções, principalmente porque existia um muro dos quais os gentios não podiam ultrapassar para ter acesso ao templo e aos pátios do templo. E nisso, a partir desse paralelo que Paulo quer trazer a reflexão à cidade de Éfeso, porque era algo muito vívido para a realidade deles. Então, não existia mais a separação, assim como existia a separação física do muro. Todos agora eram do povo de Deus por meio de Cristo Jesus. E nisso que eu quero lembrar os irmãos da nossa própria fé, nas quais a gente tem caminhado aqui na igreja, como povo unido, a gente tem trabalhado, feito as atividades, para a gente se fortalecer como igreja e para alcançar os outros povos, né? A gente tem exercitado, teve o mês de missões, depois a gente teve agora um mês voltado para a ressurreição, para a morte e ressurreição de Cristo. Isso nos fortalece quanto igreja, mas deve nos manter atentos para que a gente não fique preso em nós mesmos, sabe? Para que a gente possa realmente estar prontos para receber as novas pessoas que vão chegando em nossas vidas,
e apresentar-lhes o Evangelho, certo? Então, isso é uma parte muito importante. Com isso, eu poderia concluir a mensagem. Tudo bem, eu estou aprendendo a trazer uma mensagem um pouco mais robusta, mas eu não quero terminar a minha reflexão aqui. Eu quero lembrar dos irmãos que a gente realmente não pode ser como o povo judeu. O povo judeu, a gente tem que ser alguém que está aberto a apresentar o Evangelho para as outras pessoas. Então, aqui, eu gostaria de convidar mais uma vez os irmãos a observarem por um instante se vocês estão satisfeitos com os lugares ocupados aqui na igreja. Não estou dizendo de cargos ou de funções em específico. São realmente os lugares, né, dos quais os irmãos estão sentados, ao lado de um lugar vago, ao lado de alguém que está próximo. E se para você está satisfeito com os lugares vagos, eu imagino que a sua família por inteiro já está rendida aos pés da cruz, porque todos estão salvos. E realmente é válido você está descansado em paz. Mas, se der alguns minutinhos, você vai lembrar de alguém do qual é necessário compartilhar o Evangelho dentro da sua família. Se você não está satisfeito, eu sei como é doloroso não ter a família inteira aos pés da cruz. Essas pessoas das quais lembramos como tantas outras, elas devem conhecer através das nossas vidas o Evangelho. E a gente precisa estar muito bem e muito paramentado para que estejamos prontos a apresentar essa família na fé e acolhê-los aqui dentro da igreja, né? Não necessariamente só a família próxima, mas as pessoas das quais a gente conhece durante a nossa caminhada de vida. A gente vai conhecendo pessoas dentro do trabalho, dentro da nossa vizinhança, e todas elas estão na mesma situação dos quais eram gentios. A gente hoje pode fazer um paralelo que é o povo escolhido de Deus, mas a gente não pode deixar de apresentar o Evangelho para eles. A gente precisa estar aptos para levar o Evangelho para toda criatura. Então, a gente precisa estar sempre pronto para que Deus esteja em nós, com o seu Espírito nos conduzindo para apresentar o Evangelho. E também é importante lembrar uma outra situação, da qual, se a gente pensa em pessoas que não têm jeito e que não merecem estar na igreja, aqui é válido um alerta para a gente buscar melhor conhecer quem é Senhor das nossas vidas, porque eu já vou entrar nesse ponto, mas é algo importante para a gente sondar os nossos corações, quando a gente achar que tal pessoa não merece estar na igreja, ou tal pessoa não tem jeito para mudar de vida. Aqui, continuando nos versos 20 a 22, temos o exemplo perfeito da casa e do nosso lar. Deixa eu pegar aqui o texto. Em 20 a 22, Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então aqui a gente tem a outra realidade daquela imagem do lar que eu pensei para vocês. Então a gente tem a realidade da família, das pessoas compartilhando como uma só família na fé, e aqui a gente tem a casa de Deus. E o templo aqui relatado, ele é como se fosse uma família, mas trazendo um outro exemplo de construção de família, agora um templo físico. E Paulo relata que a pedra angular era Cristo, Jesus Cristo.
Então, nisso, é importante a gente lembrar que ele é a pedra angular. Por quê? A pedra angular, ela, naquela época, era a base para aquela construção seguir as suas linhas e tudo mais. Nela tinham as duas paredes. Aqui a gente pode fazer um paralelo com o povo judeu e com o povo gentil, todos unidos graças a Jesus. E, continuando, ela é que era o ponto principal, o ponto de partida, nos quais a gente deve ter também dentro dos nossos corações as nossas condutas e as nossas verdades e fundamentos, dentro da palavra de Deus e da revelação que há em Cristo. Ele é a pedra angular, pois ele é perfeito, foi o sacrifício perfeito na cruz. Ele foi um homem que habitou nessa terra e que não cometeu pecado algum. Então, ele é o exemplo de conduta perfeito para que sigamos nessa caminhada. Por mais que seja difícil e muitas vezes nossos corações queiram nos conduzir de outra forma. Junto disso, um outro paralelo da pedra angular é que a partir dela todas as outras pedras são postas e são colocadas para a construção da casa, do templo. E nisso, todas elas seguem as suas linhas, os seus direcionamentos, e é a partir disso que eram feitas as edificações da época. E é assim também que deve ser a igreja, na qual, não, também com o seu exemplo, mas também com os direcionamentos que Jesus deu a nós. E essa pedra angular, ela tinha que ser perfeita, tinha que ter os ângulos corretos, e a partir dela eram colocadas todas as outras pedras, e caso necessário, essas outras pedras elas seriam moldadas, elas seriam trabalhadas para melhor formação da casa. Assim é dentro das nossas vidas, né? A gente, quando se converte, reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele passa a ser a pedra angular e a gente passa a seguir os caminhos deles, todas as direções que ele nos deixou. E nisso a gente vai sendo transformado, vai sendo lapidado, e a gente não é mais aquela pedra com imperfeições, né? Nas quais a pedra bruta a gente é modelado e é colocado para crescer junto da nossa comunidade cristã. Por isso que é importante a gente também pensar de uma forma que a gente não é igreja sozinho, a gente é igreja de uma forma unida. A gente não é igreja como alguns movimentos têm pregado, né? É necessário que vivamos em comunidade para que sejamos edificados no Espírito Santo. E nisso eu volto ao exemplo de quando você pensa que alguém não tem jeito ou que não merece estar na igreja, porque talvez a sua pedra angular não esteja sendo Cristo para essa visão, para com a outra pessoa. Então é necessário realinhar para o amor de Deus, para com aquela pessoa, e ter a certeza de que é Jesus Cristo que vai transformá-la e vai ajeitar a vida dela, para que ela possa caminhar conosco na igreja. Não é a gente que é a pedra angular para a vida de outras pessoas. Não é a gente que é a verdadeira justiça. Nós somos instrumentos, nós somos pedras, nós fazemos parte da família de Deus, mas não somos o próprio Deus. E isso é fundamental para que a gente possa, né, sempre apresentar para as outras pessoas o Evangelho, porque assim a gente se coloca como pedra que foi moldada, como parte da Igreja de Cristo que pode ser alocada com outras pessoas. Diante disso, a gente relembra o que Paulo mesmo escreveu aos Coríntios, né, em 2 Coríntios 5,17. Vou abrir aqui com os irmãos. Caso os irmãos queiram abrir, podem ficar à vontade. Mas Então, 2 Coríntios 5,17 diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou,
e a nova vida teve início. Que é quando Paulo também escreve aos Coríntios para relembrar dessa conversão das outras pessoas. E tudo isso é fundamental para a nossa vida na caminhada cristã. No verso 21, novamente, somos firmemente unidos um templo santo para o Senhor. Aqui faz alusão da família de Deus como templo, uma família unida, um exemplo de templo e pedras que possam ser pensadas como ajustes e ajuntamento. Quando estamos dispostos a fazer parte de sua obra, estamos dispostos a ser moldados e unidos uns com os outros sobre o mesmo propósito, sermos templo santo de Deus. Então, quanto mais unidos estivermos, melhor estaremos formando a família, né, e o templo de Deus. É muito importante que a gente pense de tal forma. E muitas vezes pode ser incômodo se ajuntar, né, como igreja, como família de Deus. Às vezes pode ser muito prazeroso, mas vão ter momentos da nossa vida que pode ser custoso e difícil se moldar. Muitas vezes você vai precisar ser lapidado, muitas vezes você vai precisar ser acolhido diante das realidades duras que a vida te fez passar. Mas, graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus, na verdade, por estarmos unidos com Cristo, né? E, caminhando para o final, lembrando do nosso exemplo de família, agora sabemos que fazemos parte da família universal de Deus, né? Dentro do exemplo, a nossa família, eu acredito que você tenha visto que ela aumentou um pouco mais, que a gente agora tem a família que está aqui, que a gente vê, mas tem a família que deve ser alcançada também. E esse deve ser o nosso posicionamento. Agora sabemos que fazemos parte da família universal de Deus. Hoje nós fazemos parte dessa família. Podemos fazer o exercício de sermos anfitriões da reunião familiar, pois um dia alguém que estava sentado nessa mesa com Jesus se lembrou da gente e nos apresentou essa nova família, que nos acolheu, nos ensinou e nos amou, mesmo estando em constante processo de crescimento espiritual. Aqui eu coloquei, né, num verbo de conclusão de que a igreja nos acolheu, nos cresceu, mas na verdade a gente está em constante construção, então preferiria às vezes até mudar para a igreja que nos acolhe, que nos ensina e que nos ama, mesmo estando em constante processo de crescimento espiritual. E eu convido os irmãos a ter o mesmo espírito de que sempre haverá lugar haverá lugar. A gente ajeita mais uma cadeira, se espreme aqui para caber a mesa, a gente se molda aqui, desde que Jesus molde a nossa vida, né? A gente corrige, a gente orienta no Senhor quando for necessário, né? Como o Senhor instrui, e vamos nos colocando à mesa e vamos nos tornando membro da família de Deus. E a gente deve estar sempre atento para que nunca possamos estar, né, satisfeitos com a família, né? Seja até concluirmos até que nos deparemos com a morte aqui, ou realmente até que ele venha na sua segunda vida. Sempre haverá lugar para mais alguém e a gente tem que estar sempre pronto a receber esse novo membro na família. Tá ok? Essa é a minha reflexão. Eu vou orar para concluir. Tá bom? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, porque podemos estar aqui. Senhor, guia-nos nessa caminhada cristã, Senhor. Corrige-nos no que for necessário quando estivermos fechando em nós mesmos, Senhor. Guia-nos para que possamos aprender mais de Ti, a seguir os Teus caminhos, as Tuas direções. Senhor, coloca em nosso coração o espírito de sempre receber essas novas pessoas, Senhor. Para que sempre estejamos incentivados a espalhar a Tua palavra. Senhor, usa-nos.
É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém.